Ai, gente, nem acredito. Tô gravando um vídeo, sei lá, depois de quanto tempo? Um ano? 2 anos? Mas vamos às introduções, porque eu tenho que voltar a aprender a fazer isso aqui. Meu nome é Laura. Esse é só mais uma volta, meu cantinho na internet, onde a gente fala sobre... Onde eu falo, na verdade, né? Vocês só escutam. Eu falo sobre manualidade, tricô, crochê, todo tipo de manualidade. Principalmente tricô e crochê. Na verdade, principalmente mais tricô. Mas hoje, por acaso, a gente vai falar de crochê. E eu tô de volta, gente. Isso é super estranho. Eu vim assim, ó, moletom, cara lavada, porque eu pensei, ai, hoje eu tô com vontade de filmar e partilhar um pouquinho e ver como é que eu me sinto, se... E eu vim, assim, vim na cara e na coragem, porque eu pensei, se eu deixar pra depois, eu não vou gravar, eu não vou fazer. Porque essa vontade já veio outras vezes e eu não ouvi e passou. E aí a vida aconteceu e eu não fiz. Então eu pensei, eu não vou pensar, eu vou lá e vou gravar e depois logo se vê. Então eu tô aqui. E eu resolvi gravar assim, na cara e na coragem. Hoje é terça-feira, 5 de maio de 2026. São 11 horas da manhã. Já fez sol, agora tá chovendo. Eu falo de Portugal. O tempo tá tipo a vida. Mas tô aqui. Vamos ver se eu ainda consigo, porque é muito estranho. Já não sei fazer isso aqui não, gente. Já não sei ficar na frente assim de uma tela. Tá tudo super estranho. Mas pronto. Vamos ver o que é que sai daqui. Hoje vai ser curtinho, vai ser só pra... Dito isso, eu quero deixar um beijinho muito grande pra todas as pessoas que, nessa longa ausência, enviaram mensagens pra saber se estava tudo bem, onde é que eu tava, o que eu tava fazendo, que disseram que tinham saudades dos vídeos e isso enche muito o coração da gente. Mas eu andei numa fase em que realmente não havia hipótese de estar aqui, porque a vida aconteceu nesses últimos meses e aconteceu assim, nível hard, sabe? Assim, joguinho de videogame que a gente vai passando de fase e o negócio vai ficando difícil. Como a vida, né? A vida aconteceu, na verdade, numa daquelas fases em que eu precisei pôr a minha energia, o meu tempo em outras coisas, em outros lugares, muito em mim também. E tô de volta, porque não adianta. A vida sempre vai acontecer, não é? E isso traz aqui, antes da gente ir para os meus projetos propriamente ditos, isso traz uma reflexão, trouxe para mim, pelo menos uma reflexão muito importante sobre o que a diferença que um momento da gente, um hobby traz pra gente nesses momentos muito difíceis, porque a vida ela vai acontecer, o imponderável acontece, o incontrolável acontece, e a gente não tem como fugir disso, nem como precisar quando é que isso vai acontecer. O que a gente pode fazer é ter ferramentas, mais ou menos ferramentas para lidar com as coisas que acontecem. E os meus hobbies, esses momentos que são meus, foram muito importantes. Embora muitas vezes, claro, tricô, a manualidade não é o único hobby que eu tenho. Eu também gosto de correr e tenho outras coisas que eu gosto de fazer. Mas esses momentos foram muito importantes para minha sanidade mental. Mesmo quando eu não tinha vontade propriamente, aquela coisa do tipo, eu tô querendo fazer mil coisas, não sei o que, eu não tinha, porque eu não tinha energia. Mas, ainda assim, não vou dizer que eu me forcei, porque se forçaram alguma coisa também não é se ouvir, mas assim, eu persisti muitas vezes e falei assim, não, eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou começar. E depois, se eu vou me dar a oportunidade de ver se a vontade vai surgir. Mas eu vou começar, vou dar um passo nessa direção. Se realmente não der, eu vou respeitar, mas se der, eu vou fazer, porque isso me coloca num lugar, por exemplo, pegar uma agulha, sentar e nem que seja 5 minutos, fazer aqui uns pontinhos de tricô, de crochê,
já me colocam num estado mental bom, de aconchego. Então, às vezes é mais aquela energia de... O exercício físico não, a corrida eu de fato me obrigava a fazer, porque o exercício físico faz falta. A gente tem que se manter de pé, né, gente? Então, isso era uma obrigação. Tipo, mesmo sem vontade eu vou e eu vou fazer o que der, mas eu vou. Tricô, crochê já era aquela coisa mais negociável. Mas isso tudo para dizer que todo mundo tem o seu hobby, todo mundo tem aquelas coisas que fazem sentido. E seja lá qual for o seu hobby, pode ser uma manualidade, pode ser ler, pode ser pintar, pode ser caminhar, cuidar do jardim, cozinhar, seja lá qual for. Se esse é o teu lugar, se é o lugar que te coloca na paz, ou que te traz algum conforto, não abra mão desse lugar. Eu não sei, assim, acho que a maior parte das pessoas com quem eu falo que são mulheres, mas assim, acho que isso acaba sendo uma característica muito nossa, mas isso vale para todo mundo. A gente às vezes é criado, principalmente nós mulheres, somos criadas para colocar tudo na nossa frente, né? A casa, o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, o trabalho, o vizinho até às vezes, né? A cadela, o papagaio, tudo que a gente tem que dar conta da coisa toda, não é? E a gente fica lá no final da lista. E isso, uma hora, cobra um preço. Pode vir de várias formas, mas cobra um preço. E, portanto, não adianta. Se a gente quer estar bem, se a gente quer cuidar dos outros, a gente tem que estar bem para cuidar dos outros. E a gente, para estar bem, precisa olhar para a gente e aprender a dizer: não, esse aqui é o meu limite daqui, eu não posso passar. Ou então, esse aqui é o meu momento, eu não tenho muito tempo, eu não tenho muita energia, mas eu vou me dar de presente 5 minutos, 15 minutos, se eu tiver. Meia hora, se eu tiver. Mas se eu não tiver, eu vou dar 5 minutos. Pode ser um banho quente, sei lá, sem interrupção, com uma música. Eu aprendi muito a não negociar nesses últimos tempos, a não negociar comigo, com os meus desejos, com as minhas necessidades, porque é muito triste quando a gente não coloca na gente mesmo também o cuidado que a gente coloca, às vezes até num estranho. Né? A gente às vezes está mais disponível para ajudar uma pessoa que a gente nem conhece do que para olhar para a gente e falar assim: peraí, se eu fosse uma outra pessoa, eu não me trataria desse jeito, né? Então, por favor, não é? Eu não sou outra pessoa, mas eu sou uma pessoa e eu preciso desse tratamento. E a gente às vezes esquece disso. Mas isso aqui também não é uma terapia. Isso aqui é um canal de tricô e crochê. E hoje é um canal de crochê, porque hoje a gente vai falar de crochê. Porque tem uma outra coisa também. Quando eu tô nesse lugar, eu, por norma, gosto de fazer tricô. Acho que tenho mais projetos e mais ideias no tricô. No crochê eu acabo sendo mais limitada naquilo que eu faço. Não porque o crochê não tenha uma versatilidade, mas eu acho que eu não tenho tantas ideias. Mas o crochê é um lugar que eu gosto de ir quando eu tô nesse período precisando de aconchego. Porque o crochê é a técnica que foi a minha avó que me ensinou, é o quentinho do coração, é aquele lugar onde as minhas memórias e os meus afetos estão. Então, quando eu tô nessa fase, normalmente eu tenho vontade de fazer crochê. E eu fiz algumas coisas nesse tempo que eu tava fora, e com o tempo, à medida em que eu for gravando mais vídeos, eu vou trazendo as outras coisas. Mas das últimas que eu andei fazendo, eu tenho uma amiga que teve um bebê agora há pouco tempo e eu pensei assim, eu vou fazer uma manta. Eu tenho essa coisa da manta dos bebês. Eu sei fazer amigurumi, mas normalmente quando alguém muito querido meu vai ter bebê, eu tenho a Carla, do ateliê Carla Ferrino, que também mora aqui em Portugal, é brasileira, mas também mora aqui em Portugal. E ela faz amigurumi, é o trabalho dela. E ela faz umas coisas lindíssimas. Então, embora eu saiba fazer e eu consiga fazer, primeiro, eu gosto de prestigiar o trabalho das pessoas que fazem, não é? E segundo, eu gosto das coisas que ela faz. Então, por norma, quando tem alguém muito querido que vai ganhar um bebê, eu peço pra ela fazer um amigurumi e eu faço uma mantinha, que vai em conjunto. E eu fiz. Eu não tenho aqui o amigurumi, mas depois no meu Instagram eu vou postar um Reels e vocês vão conseguir ver. Aliás,
Para quem não sabe, esse canal é um canal que eu tenho, que era inicialmente com uma amiga minha, a Lu, e com o tempo a gente foi... Porque a ideia desse canal era isso aqui, partilhar projetos, porque isso aqui me organiza nas minhas... E ter alguém com quem conversar sobre as coisas que eu pretendo, que eu penso, que eu quero fazer, que eu já fiz. Só que a gente começou a ficar muito... As agendas começaram a ficar muito inconciliáveis. E eu acabei voltando a fazer esses vídeos sozinha. Isso tudo pra dizer que o meu Instagram não tem nada a ver com o canal. Eu vou colocar aqui o Instagram. Mas se vocês quiserem seguir lá no Instagram, porque muita coisa... Eu não tenho tempo às vezes pra gravar aqui, mas eu, quando faço, coloco lá. Embora nos últimos tempos eu tenha andado meio fora das redes todas. Mas por norma é mais fácil eu colocar mais coisas lá. E eu vou fazer um Reels depois, até pra divulgar o trabalho da Carla também, que eu sempre faço. E aí, eu falei, vou fazer uma manta. E eu pensei, vou fazer uma manta de crochê. Não, inicialmente eu pensei, vou ver o que mantas que eu tenho. Comecei a pesquisar e tal, e depois eu decidi que eu ia fazer uma manta de crochê. E eu vi uma manta muito linda num blog, que era uma manta toda de losangos. E elas depois, os losangos todos unidos. E eu, pronto, fiz e ela tá aqui. É uma manta assim, toda nesses balõezinhos. Tem 3 cores, tem o azul clarinho, esse azul mais escuro e esse verde água. E depois o branco para unir os losangos e fazer a barra. E esse é uma lã 100% acrílico. Eu, por norma, não costumo tecer com acrílico. Muito raro. Eu nem me lembro a última vez que eu teci com acrílico. A não ser que seja doação, assim, quando eu faço aqueles meus gorrinhos para doar, ou cachecol para doar para idoso. Aí eu faço em acrílico porque não dá pra... Por mais que eu saiba que hoje em dia tem lã, superwash, e às vezes até faço, mas o acrílico é mais barato, vamos lá dizer. E quando você tá querendo fazer alguma coisa para doar, normalmente você faz em muita quantidade. Sei lá, a última vez que eu fiz gorrinho para doar foram 70. Tem condição, assim, fica muito mais barato fazer no acrílico e a ideia era aquecer, né, as pessoas e eu fiz em acrílico, aí acho que dessa foi a última vez que eu usei acrílico. De lá pra cá eu não usei mais eu vou colocar aqui depois nas notas a página, isso era uma manta gratuita, tá em inglês o blog, mas... Tem lá o esquema dos losangos, é super simples, e as uniões, tá em inglês, mas tem lá o esquema, quem lê crochê, esquema de crochê, eu mesmo, qualquer língua, né? Tá lá o esquema, e eu fiz com a lã que ela indicava. Quando eu fui comprar a lã, eu pensei, eu nessas minhas buscas tinha visto uma outra manta muito linda, e que usava a mesma lã. E eu pensei, eu vou fazer essa manta também. E a manta, ela é de uma designer também, tá em inglês. Essa é uma manta que também não é nada de especial, dá pra quem lê crochê consegue até tirar aquilo. Mas é uma manta que é desenhada, é uma receita que tá no Ravelry e eu comprei a receita. Porque, claro, gente, assim, é óbvio, é fácil de copiar crochê. Se você entende, você consegue tirar? Consegue. Mas na minha forma de ver, né, eu penso assim, pelo menos. A pessoa colocou um trabalho desenhando, criando aquilo ali, e eu quero valorizar e respeitar isso. Então, eu, quando posso, quando está disponível e posso, é claro, quando a pessoa disponibiliza isso na internet, como foi de graça, eu fiz, tudo bem. Essa pessoa tinha a receita paga, eu amei a receita e falei, não, eu vou comprar. Comprei a receita e... As cores da receita original, eu não gostei muito, porque eu cheguei na colcha, pela foto da colcha maravilhosa que eu achei. Depois fui comprar, não é a pessoa que fez a colcha, não é a mesma que desenhou a colcha. Então eu fui no Ravelry para comprar a receita da pessoa que fez o desenho, mas eu não gostei muito das cores originais da colcha. Eu gostei mesmo da do blog que eu vi. E no blog ela colocava a lista das 7 cores que ela usou para fazer a versão dela. E era a mesma lã acrílica daquela que eu já tinha feito. E eu pensei, eu vou comprar igual e vou fazer igual. E essa manta também era para oferecer para um amigo, uma pessoa muito próxima nesses últimos tempos. E que eu, muito curiosamente, nesses últimos tempos, ensinei a fazer, a crochetar. Porque ele me via sempre, porque sempre que eu tenho um tempo livre, eu tô com uma agulha na mão.
E ele me via sempre fazendo tricô. E ele falava assim, gente, você é tão legal, eu quero aprender. Ele não falava isso é tão legal porque ele é português, mas ele falava, você é tão fixe. Eu quero aprender e me ensina a fazer isso aí, porque eu vejo você fazendo isso com tanto amor, com tanta paixão, eu quero aprender. E eu falei, vamos começar então pelo crochê, que é mais fácil de ensinar. E mais fácil também de manusear, é uma agulha só e tal. E ele começou a fazer crochê. Eu comecei a ensinar e ele começou a fazer e ele começou a gostar. E ele pegou gosto pela coisa e de tal forma que ele fez uma manta para a mãe dele. Depois ele fez quadradinhos porque ele falou que ele ia fazer um casaco e ficou nessa... Gostou tanto que eu, no Natal, até ofereci um daqueles estojos de crochê para ele, de agulhas, porque ele gostou mesmo muito. E ele tá assumindo um novo projeto agora, vai ser transferido, e eu queria oferecer um presente para ele e achei que uma manta, por conta dessa união, desse vínculo que a gente teve por conta do crochê nesses últimos tempos, para além, né, das outras coisas, ia ser engraçado, né? Ia ser interessante. E eu falei, vou fazer então a manta. E comecei a fazer. Aí as cores eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês. As cores todas aqui, tem um cartão ali, ó, no meio. Tem assim, assim, assim. Não, esquece. Depois vocês olham lá que quando eu estiver pronta. Comecei a fazer, são os círculos que você faz, esses círculos assim. E depois vai unindo um círculo ao outro, coloridos. Eu já tenho aqui alguns unidos, assim. Mas depois, à medida em que eu fui fazendo, eu comecei a olhar e falar assim, isso tá a ficar muito, muito rosa. Tá a ficar muito feminino, assim, muito menininha. E eu pensei, de repente, eu não sei se vai ficar tão bom, né? E aí... Mas aí também eu pensei, ó, e ele gosta muito de azul e tal, e eu pensei, ok, então de repente eu fico com essa manta pra mim e faço uma outra depois pra ele, porque eu tô gostando tanto desse projeto. E crochê, eu acho, pelo menos, faz, sei lá, acho que rende muito, então tá aí rápido. E eu pensei, ok, então de repente eu gosto tanto dessa manta, eu vou ficar com ela aqui pra mim, aqui pra casa, e depois faço uma outra pra ele. De repente, nos tons de azul, tipo esse azul, de repente até faço, tipo essa... Eu tenho aqui uma almofada, até gosto disso, assim, um azul mais escuro, com um azul mais claro, um rosa velho, tá vendo? Com olhando aqui agora até... Uma coisa mais assim, não sei, tem que pensar. Isso é uma das coisas divertidas de fazer isso, eu acho, pelo menos, é justamente poder brincar com as cores e usar a nossa criatividade pra isso. A lã que eu tô usando, deixa eu ver se eu consigo achar aqui algum que eu costumo meter aqui no meio da... É essa aqui. Mesmo acrílicozão, assim. Yarn Smiths Create, Double Knit, é uma lã inglesa. Sport, embora ela fale Double Knit aqui, ela é 100 gramas, 290 metros, é um Sport. 100% acrílico. Eu vou colocar aqui nas notas tanto a designer, o Ravelry da designer, o blog, mas eu vou colocar também aqui uma foto da manta pronta, que eu vi, que eu gostei. Mas depois, vocês lá conseguem ver no blog, eu vou colocar aqui o link pro blog dela, ela também tem outras mantas e outras ideias de cores, tudo muito, muito... Acho que como inspiração é super válido. E eu estou usando esta agulha, que era da minha avó. Tô usando uma agulha de 5 milímetros. E é uma agulha daquelas bem raiz mesmo, assim, até do Brasil. Que era da minha avó, pra coroar esse momento aconchego, assim. Depois esses círculos vão ser unidos por uns triângulos aqui em castanho escuro e vai ter uma barra. É muito gira a colcha. Isso tudo pra dizer que esse é o meu lugar de conforto agora, gente. É o lugar que tá me fazendo o coração calminho, quentinho. E é isso, é para isso que serve isso aqui, tudo que a gente tem, é para aquecer o coração. Aliás, vou até contar para vocês que eu tava fazendo essas colchas, eu comecei a fazer no final de semana, e comecei a fazer os círculos e tava ali a pensar nas cores e comecei a colocar assim no chão, até coloquei isso nos stories do meu Instagram. Eu não tenho andado muito no Instagram, nem em rede social nenhuma, mas eventualmente quando eu tô tricotando alguma coisa e eu faço... E eu vejo que é interessante, eu tenho feito uns vídeos, por exemplo, tô fazendo um acabamento ou alguma coisa que eu mesma aprendi ou que eu sei, que eu já sabia.
e que eu acho que pode ser interessante. Eu às vezes faço uns vídeos curtinhos assim no Instagram, que era o que eu tava tendo condição de fazer, e que eu acho que pode ser útil para alguém que tá ali e tá. Quem me segue no Instagram, nessa página, me segue porque gosta de tricô e crochê e das inspirações. Portanto, faz sentido pra mim colocar alguma coisa que seja útil pra quem tá do outro lado, que seja uma mais-valia. Então, eu acho interessante. Quando eu tô fazendo alguma coisa que eu acho interessante, às vezes parece óbvio pra uma pessoa e não é óbvio pra outra, não é? Então, eu posto. Então, se vocês quiserem, me sigam. E eu tava usando isso tudo pra dizer que eu coloquei lá nos stories, por quê? Eu comecei a fazer esses círculos e coloquei assim no chão, eu tava vendo no quarto, eu tava fazendo isso no quarto, e eu coloquei no chão assim pra ver a ordem que eu ia unir e tal. Isso meu filho, mais velho, chegou lá e falou assim: Ah, mãe, gosto disso. É mesmo muito bonito. E eu, os filhos nunca reparam nos meus tricôs e nos meus crochês. Nunca. Eu posso estar fazendo a coisa mais linda, mais elaborada, mais colorida. Nunca reparam, nunca, e se reparam, nunca comentam. Portanto, o meu filho comentar que é bonito, que achou bonito, faz com que isso seja super promissor, porque, né? Vamos lá ver. 17 anos, adolescente. Para além de não ligar nenhuma, né? Não é comum, assim. Eu até fiquei tão assim que eu até fiz um stories. Falei, gente, o que é isso? Isso é... Mas pronto. É isso, gente. Se vocês têm algum projeto, alguma coisa, alguma manualidade e algum projeto na mente ou nas mãos que façam sentido para vocês, saboreiem esse momento. Saboreiem. Pode ser um momento curtinho, pode ser o pouquinho tempo que vocês têm. Saboreiem esse momento. Saboreiem esse projeto. Acarinhem esse espaço. Porque isso faz muita diferença. E é o que eu desejo para vocês, que vocês tenham um momento que cause em vocês esse conforto. Claro, não é a única coisa na vida, mas soma-se a outras coisas. E é importante. Portanto, se quiserem partilhar comigo, porque já tem tanto tempo que eu não vou aqui, que eu tô ansiosa para falar sobre isso com pessoas que falam esta língua. Se vocês puderem partilhar comigo nos comentários o que vocês estão fazendo, que projeto, é crochê, é tricô, qual é o projeto. Eu tô pensando em daqui a um tempo, estamos mudando de estação, não é? Para quem tá aqui em Portugal, a gente tá indo pro verão, para quem tá no Brasil, a gente tá indo pro inverno. E, portanto, eu sempre nessas épocas, assim, gosto de fazer, tipo, aqueles vídeos. Gostava, né? Gosto de pensar em fazer. Hoje em dia não faço, não tenho feito. Mas de fazer aqueles projetos de inspiração pra ver o que tá aparecendo. Porque normalmente quando muda a estação assim, né? Muda tudo. Mudam as cores, mudam os tipos de lã, os tipos de roupa, os tipos de projeto. Então, tu a pensar, é muito bom ver o que as pessoas estão fazendo para poder também me servir de inspiração para fazer esses vídeos. Então, se vocês puderem colocar nos comentários o que vocês estão fazendo, ou no Instagram, no direct, não sei como é que vocês... Qualquer coisa, eu não tô procurando comentário para engajamento não, gente. Eu não... Para mim, tanto faz se esse vídeo vai ter 10 pessoas assistindo ou 10 mil, porque para mim faz sentido a interação. E saber que isso aqui faz sentido para alguém. Portanto, se vocês puderem comentar comigo o que vocês estão fazendo, porque isso me inspira também. Essas coisas você só encontra quando você está focado em, por exemplo, eu encontrei essa colcha procurando uma manta de bebê porque uma amiga teve um bebê. Se essa amiga não tivesse tido esse bebê, eu não ia procurar manta de crochê e eu não ia procurar manta de bebê, não ia achar o crochê e não ia encontrar essa outra manta. Então, uma coisa leva a outra. Por isso que eu gosto de ter com quem conversar sobre isso. Esses vídeos, eu vejo esse tipo de vídeo na internet e serve muito de inspiração. Nem que seja só para passar o tempo. Das 500 coisas que a gente vê e se inspira e que a gente vai fazer de repente uma, mas não importa, porque é bom ver coisas bonitas, é bom ver coisas diferentes, é bom ver coisas que às vezes a gente nem acha bonito, mas serve de inspiração para alguma coisa que a gente quer fazer ou serve de inspiração para aquilo que a gente não quer fazer. Também é válido. Por isso, sei lá, partilhem comigo. Tô assim naquela fase do tipo,
Tô voltando, gente. Preciso falar. Mas pronto, isso tudo pra dizer que é muito bom estar de volta e eu espero que daqui a 15 dias, no máximo um mês, vamos ver. Mas pelo menos uma vez por mês eu consiga vir aqui. Eu tenho outras coisas pra mostrar pra vocês. Eu fiz uma blusa de tricô que ficou maravilhosa e que eu ainda não fiz uma foto, porque eu ainda não usei. Eu já terminei um tempinho, mas eu ainda não usei, não fiz foto e eu quero compartilhar com vocês. Vou ver se da próxima a gente fala sobre tricô também. Vou falar sobre crochê, porque eu vou ter que vir aqui mostrar a evolução dessa colcha. Mas quero falar também do tricô. Passem no Instagram, porque no Instagram eu vou postar o amigurumi da Carla, vou postando a evolução dessas colchas. Tem umas blusinhas que eu fiz pro verão passado, que eu não fiz fotos e que eu vou fazer umas fotos e de repente vou postar lá. Portanto, é isso. No mais, sejam felizes, alimentem o vosso hobby. Aproveitem a vida e a gente vai fazendo as limonadas todas com os limões que a vida dá. E às vezes as limonadas ficam boas, porque também a gente pode meter ali umas outras frutas no meio dessa limonada. Sem açúcar, porque a gente é fit. Mas a gente mete um monte de coisa lá dentro e fica tudo bem. E é isso, gente. Sejam felizes. É o que eu desejo pra vocês. Beijinho grande.